Olá, sejam bem-vindos! Começa agora a 29ª edição do Reverso, o jornal experimental dos alunos de jornalismo da UFES. E nesta edição vocês vão conferir. Motos trafegam pelas passarelas da UFES e prejudicam a mobilidade dos universitários. Cantina do Centro de Artes, fechada há 2 anos, se torna espaço cultural. Segunda semana de comunicação da UFES debate como as notícias falsas influenciam nas eleições. Projeto ajuda crianças a melhorar o desenvolvimento físico e intelectual por meio da natação. Vocês vão ver ainda informações sobre a economia capixaba e a programação acadêmico-cultural para o mês de novembro. Isso e muito mais a partir de agora no Reverso. Você já andou pela passarela da UFES e, de repente, uma moto passou ao seu lado? A ação pode até parecer comum, mas além de prejudicar a mobilidade das pessoas, é uma infração gravíssima. Para quem estuda ou frequenta a Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras, é comum ver motos trafegando pelas passarelas ou por espaços destinados somente aos pedestres. A ação pode até parecer comum, mas além de prejudicar os pedestres, é uma infração ao Código Brasileiro de Trânsito e pode gerar uma multa de até 7 pontos na carteira de motorista. Você já passou por situações em que motos passaram por você e você estava em faixas de pedestres ou passarelas aqui na universidade? Bom dia. Sim, isso gera muito incômodo, não só para mim, mas como para outras pessoas. E lembrando que a passarela é um lugar para facilitar a acessibilidade. Aqui a gente tem alunos com deficiência, que se torna mais difícil desviar das motos. Já aconteceu de eu estar passando pela cantina e uma moto passar bem ao meu lado. Percebi que a moto estava vindo e fui para o lado mais direito da passarela. Só que se alguém não percebe, acaba sofrendo um acidente. Era bem de manhãzinha, então tinha um tráfego muito grande de pessoas, principalmente ali no Onofre. Acho que isso vem desde da questão das leis de trânsito, o motivo pelas quais eles fizeram as leis dessa maneira, né? O lugar dos automóveis, dos veículos deve ser na pista, porque se acontecer algum acidente, né? Claro, o acidente não é previsto, mas pode machucar uma pessoa, então acho que vem mais disso mesmo. Assim, por que é errado? Quais os problemas causados quando motociclistas passam por vias que são próprias para pedestres? Bom dia. Bom, como você falou, é via para pedestre. Então, portanto, não é para motociclista, né? O Código de Trânsito deixa muito claro, né, que não existe via compartilhada entre veículos automotor, no caso a motocicleta, e pedestres, né? A possibilidade é que a via possa ser compartilhada entre pedestres e ciclistas, né, em determinadas condições, desde que o ciclista também ele pedale com atenção, sempre tendo como prioridade o pedestre. Então, assim, é uma desobediência à legislação, ao Código de Trânsito, e criando realmente risco, né, para quem caminha, né? Além de ser uma violação às leis de trânsito, motociclistas passarem por lugares indevidos e destinados somente a pedestres pode gerar uma multa de R$ 162,54. Dependendo da gravidade da situação, esse valor pode ser triplicado e atingir R$ 574,62. Até o encerramento desta matéria, não flagramos nenhum motociclista passando por lugares indevidos e destinados somente a pedestres, mas observamos que algumas motos estão estacionadas em locais indevidos. Mudando de assunto, a UFES está entre as melhores universidades do país e passa a ocupar a 26ª colocação entre 196 instituições públicas e privadas. Dos 35 cursos de graduação avaliados, 6 estão entre os 20 melhores do Brasil. Os dados são do ranking universitário Folha. Neste ano, a UFES alcançou 79,87 pontos, numa escala de 0 a 100. E em comparação com o último ano, a universidade melhorou seu desempenho, já que em 2017 ficou na 28ª colocação. A pesquisa avalia 5 indicadores: internacionalização, inovação, ensino, mercado e pesquisa. Fechada há 2 anos, a Cantina do Centro de Artes da UFES passou a ser ocupada com projetos culturais. É o que vocês conferem agora na reportagem de Vinícius Neri. A Cantina do Centro de Artes está desativada há quase 2 anos, mas neste ano o espaço vem sendo reutilizado para iniciativas culturais e filantrópicas. Um espaço para banheiros, cozinha e eletricidade, a área que costumava ser ocupada pela Cantina do Centro de Artes na UFES há um tempo se encontrava inativada.
Essa situação está sendo reconfigurada, já que alunos e servidores estão pensando maneiras de ressignificar o espaço. A estudante de design Brunella Pifano coordena o Movimento Formiga, um grupo filantrópico que promove ações em prol de organizações beneficentes. Então, o Movimento Formiga surgiu há 3 anos atrás, quando um grupo de jovens, amigos meus, a gente percebeu que existia muito trabalho voluntário sendo feito por adultos e não tinha essa abordagem para o público jovem. E a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa que a gente consiga envolver outros jovens nesse trabalho. Só que aí um queria fazer ação ambiental, o outro queria fazer ação para moradores de rua, e a gente falou, poxa, por que limitar? Vamos fazer um pouquinho para todos os campos que a gente conseguir. E aí, desde então, a gente vem tentando fazer trabalhos mensais. Às vezes a gente não consegue, mas a gente faz da forma como a gente consegue, fazer trabalhos que envolvam várias áreas de atuação, assim. No mês de setembro, os voluntários organizaram uma feira do livro com o objetivo de doar todo o dinheiro arrecadado. E o local escolhido foi o espaço da Cantina de Artes. Existe um movimento hoje aqui na UFES para reocupar esse espaço, para que os estudantes voltem a usar esse espaço. E a gente pensou que seria muito legal a gente colocar um movimento Formiga aqui, que é um lugar que tem evidência, que as pessoas circulam, e para elas começarem a ver que a gente ainda pode usar esse espaço, que isso é dos estudantes e que a gente tem que usar mesmo, sabe? Também observando o local como uma oportunidade para atividades culturais, a curadora da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES, Denise César, comentou que a excessiva procura de artistas para exposições fez com que eles decidissem também aproveitar a área da cantina, pretendendo até mesmo transformar o espaço em uma galeria fixa. A galeria recebe muitas propostas de exposição e a gente viu que não teria como acolher todas as propostas, a gente só pode montar 6 exposições por ano. E aí ficamos pensando como acolher todas essas pessoas que apresentavam os projetos, que eram ótimos projetos, e eles não tinham espaço dentro da UFES em outras situações, tipo no HE, não dava para montar a exposição de todo mundo. E aí a gente decidiu fazer um coletivo de artistas, representar esses artistas, e a primeira feira a gente montou em cima desse coletivo, foram mais ou menos uns 25 artistas, e a gente apresentou a proposta de utilizar o espaço da cantina, que estava desativado, e é um espaço excelente, com banheiros, com energia, tudo funcionando. Perguntamos para os alunos que passam pelo local qual a opinião sobre as intervenções. A estudante de jornalismo Carmen de Oliveira acredita que as ações, além de movimentarem a universidade, possibilitam ainda uma maior segurança para quem passa por lá. Eu acho muito legal, eu tenho visto bastante gente, principalmente realizando intervenções artísticas e exposições aqui no espaço, e eu acho que a universidade é para isso, né? O espaço que a gente tem deve ser utilizado da melhor forma e realizar feiras, exposições, mesmo expor os trabalhos que a gente realiza é uma excelente maneira de estar utilizando esse espaço que estava abandonado. A UFES fechou um contrato para retomar o funcionamento da cantina, mas a coordenação do Centro de Artes ainda aguarda a licitação ser finalizada. Assim que a cantina voltar a funcionar, a ideia é conciliar suas atividades com os projetos culturais. Agora nós vamos para um intervalo e já voltamos com mais informações. Vocês acreditam que as fake news influenciam nas eleições? Esse foi o tema debatido em um evento realizado na UFES. A Semana de Comunicação é um evento acadêmico que reúne alunos dos cursos de Cinema, Jornalismo e Publicidade da UFES. O tema escolhido neste ano foram as eleições. Discutir a importância do voto dentro de um ambiente universitário é muito importante. Ainda mais quando a gente discute a importância de comunicadores, a importância de como a comunicação ela trabalha no meio desse ambiente. A comunicação ela está presente em todas as áreas dentro do processo eleitoral. Então saber como a gente pode trabalhar nesse processo, saber as formas tanto técnicas quanto éticas, também quanto visuais, para entender esse processo é muito importante na nossa formação como comunicadores e também como cidadãos. Um dos principais temas discutidos no evento é a relação entre a internet e o processo eleitoral. Os palestrantes destacaram
a preocupante influência das notícias falsas nas eleições deste ano. As fake news são informações falsas repassadas como verdadeiras, principalmente pelas redes sociais. Essa eleição tem sido muito focada nessa questão das fake news. As pessoas têm formado a opinião delas a partir de notícias falsas e é uma coisa grave, uma coisa que deve ser corrigida até para não atrapalhar a nossa democracia, mas eu acho que nós já vamos tarde nessas eleições. É um movimento que já começou há algum tempo, que não foi coibido, apesar dos órgãos institucionais terem dito que iriam fazer alguma coisa para coibir, mas eu não tenho visto isso na prática e, infelizmente, muita gente tem formado a opinião em cima de informações que não condizem com a realidade. Trazer esse debate para dentro da universidade, eu acho que é muito importante, assim como é nosso papel levar essa discussão para fora da universidade, porque, apesar de ter muito eleitor dentro da universidade, a grande parcela está fora dela. Os grandes financiadores da universidade pública estão fora da universidade pública. Milhares de pessoas de todo o país se reuniram para protestar contra a candidatura do Jair Bolsonaro. A repórter Alice Soares acompanhou a manifestação aqui em Vitória e traz as informações do ato para a gente. As mulheres podem definir o resultado dessas eleições. O número de eleitoras representa 52% do eleitorado brasileiro. O candidato à presidência Jair Bolsonaro tem um grande nível de rejeição nesse grupo, por suas declarações machistas, racistas e homofóbicas. Por isso, no dia 29 de setembro, mulheres de todo o país se organizam no ato Mulheres Unidas contra o Bolsonaro, que dá coro à campanha Ele Não, que viralizou nas redes sociais em combate às ideias do ex-militar. Sou estudante de psicologia aqui da UFES, né? Secretária-geral do Diretório Central dos Estudantes, e eu faço parte da Marcha Mundial das Mulheres, que vai estar presente construindo o ato em todo o país, em alguns países em todo o país, mas em alguns países afora também. A Marcha Mundial das Mulheres está compondo esse ato em 20 estados do país inteiro e em alguns países Brasil afora também, porque a gente acredita que a gente vem passando por um momento de muito retrocesso no país. E a gente acredita que o Bolsonaro, né, ele representa o aprofundamento desse retrocesso, né, dos direitos trabalhistas, no quais as mulheres estão nos trabalhos mais precarizados já, são as mulheres que são a maior parte da população pobre do país e do mundo. E também porque o Bolsonaro ele prega contra prega o machismo, prega nas suas falas e nos seus projetos o racismo, a LGBTfobia, e a gente luta pela diversidade e pela liberdade, né, das mulheres. E é por isso que a gente vai estar somando nesse ato, que acho que é uma importante construção e que tem as mulheres como linha de frente. A mobilização ocorreu em 40 cidades brasileiras e em 66 países. Em Vitória, segundo os organizadores do evento, foram 15 mil participantes. Apesar disso, a Polícia Militar estimou a presença de 2.000 pessoas. Ei, Júlia, você vai participar do ato domingo? Gostaríamos de saber por que você vai participar do ato e por que você acha importante essas mobilizações que estão sendo feitas em várias cidades do país. Bom, eu vou participar do ato assim, para colocar mesmo a minha indignação, e eu acredito que seja o que mais está motivando todas essas meninas e essas mulheres que estão articulando, mesmo que o ato não seja restrito às mulheres, é quem está encabeçando isso, porque é uma questão que ameaça, porque a gente acredita, e eu percebo isso nos grupos que estão fomentando o ato, que estão articulando, que uma pessoa que pode ocupar um cargo de presidência e que tem um discurso violento, um discurso agressivo, estando em um cargo de poder como esse, legitima todas as outras pessoas que têm um discurso como esse. A presença de todos é fundamental, porque com a pressão da população mostra que a gente está atento no que está acontecendo, mostra que a população percebe que há uma, como pode dizer assim, uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento e que vai ser algo que vai prejudicar toda a população. A gente não está lutando só para nós, mulheres, tanto mulheres negras quanto mulheres brancas, não. A gente está pensando como um todo, que infelizmente tem pessoas que não entendem o que realmente pode acontecer tendo a eleição do candidato. Nós somos as mulheres da Marcha Mundial contra a pobreza e a opressão do capitalismo patriarcal. Nós vamos provocar uma revolução mundial. Mulheres libertárias. E agora a gente fala de um dado preocupante.
De 153 mil estudantes matriculados na rede particular e pública do ensino superior do Espírito Santo, 33 mil abandonaram seus cursos. A pesquisa foi realizada em 2017 pelo INEP e apontou que entre os principais motivos da evasão estão as dificuldades em manter o pagamento das mensalidades, incerteza em relação ao curso escolhido, desmotivação e conflito com o trabalho. Além disso, 20 mil estudantes trancaram suas matrículas. A gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vocês vão conferir um projeto que ajuda a melhorar o desenvolvimento físico. Estamos de volta e agora o nosso repórter Daniel Santiago traz para a gente uma análise sobre a situação econômica do Espírito Santo. Olá Ana, olá Cecília, olá a todos. No segundo trimestre de 2018, o nosso Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 1,8% em comparação ao trimestre anterior, ficando bem acima da taxa nacional, que foi de 0,2%. Essa alta foi a terceira consecutiva e a maior dos últimos 5 trimestres. Falando agora sobre o desemprego, houve uma pequena diminuição na taxa aqui no estado. De 12,5% no primeiro trimestre deste ano, a taxa caiu para 12% no período de abril a junho. Esses valores representam menos 7 mil pessoas desempregadas. Agora a gente fala de coisa boa. O governo do Espírito Santo anunciou investimentos de R$1,5 bilhão para o orçamento do Estado em 2019, como parte do projeto de lei do orçamento anual. Estão previstos no orçamento também a concessão de 4,5% de reajuste salarial para os servidores públicos, além da correção de 10% no valor do auxílio alimentação para os servidores que estão na ativa. E para encerrar, o Espírito Santo ficou em terceiro lugar no ranking dos estados que menos fecham empresas no Brasil. O levantamento, realizado pelo IBGE, aponta que mais de 14.400 empresas foram abertas em 2016, enquanto mais de 13.600 foram fechadas no mesmo período. Cecília, Ana, eu volto ao estúdio com vocês. A primavera chegou, o sol brilha mais forte e é dia de aula na Escola Experimental da UFES. Cerca de 20 alunos do período integral participam do projeto de natação. Eu criei um projeto de extensão aproveitando as crianças da escola experimental, que vocês vão ver na piscina, do chamado contraturno. É uma turma específica, especial em todos os sentidos. Primeiro, porque elas passam o tempo todo dentro da escola. E segundo, porque, de maneira geral, quase todos apresentam algum tipo de problema de aprendizagem. Não necessariamente deficiência ou transtorno, mas aprendizagem de maneira geral em função dos problemas sociais. A aula começa de forma mais livre. Crianças entre 6 e 12 anos fazem parte do projeto. E a coordenadora destaca a importância de elevar a autoestima dos alunos. Uma vez que a criança melhora a autoestima, ela acredita mais na capacidade dela, no potencial dela, né? E isso faz com que ela enfrente as outras dificuldades com mais coragem. Bárbara, você gosta desse projeto e da natação? Sim. Por quê? Porque ele aprende as crianças a ler, a estudar e aprender a nadar quem não sabe. Desde quando você está nesse projeto? Desde quando eu era do terceiro ano. Você está na 4ª série e você acha que a natação te ajudou desde então? Sim, muito, muito. Quando eu tô agora em casa, minha mãe me fala algumas coisas que eu até sei algumas coisas quando ela me fala. Você gosta muito desse projeto aqui de natação? Sim, gosto. Por quê? Porque é um projeto legal. Quantas vezes você faz por semana e você queria fazer mais? Eu faço 2 vezes, queria fazer mais. E ô João, como é que é a brincadeira aqui, cara? Vocês gostam de estar brincando com a galera dentro da água, nesse calorzão? Gosto, muito. Por quê? Porque é divertido, a gente aprende muitas coisas. Então você acha que ajuda nos seus estudos também? Aham. E as crianças não são as únicas beneficiadas com esta iniciativa. Raniele e Natália são graduandas em Educação Física e valorizam a experiência de acompanhar os alunos. Agrega muito porque é uma oportunidade muito boa, a gente aprende como trabalhar com as crianças na piscina. É uma pena que nas escolas públicas, muitas delas não têm piscina para a gente trabalhar, para estar fazendo esse projeto. Só que caso a gente caia numa escola onde tem a piscina, a gente já tem como trabalhar com as crianças, o desenvolvimento delas. O vínculo que a gente cria com eles é muito importante, muito especial e é uma preparação mesmo, né, para quando a gente for realmente professor, porque por enquanto a gente é professor em formação, mas isso é super importante pra gente.
está aí, o esporte trazendo desenvolvimento e aprendizagem para os alunos do ensino fundamental. Mostra, seminários e música, é hora de ficar por dentro dos eventos aqui na UFES. Para quem tem interesse em conhecer a universidade, no dia 31 de outubro acontece a Mostra de Profissões no campus de São Mateus. O evento é aberto a toda a comunidade e conta com visitação às salas de aulas e laboratórios, palestras e muito mais. Para ficar por dentro da programação, acesse ufes.br. Já o campus de Goiabeiras recebe a 3ª edição do seminário Federalismos e Políticas Educacionais para discutir os 30 anos da Constituição e os desafios da democracia. O evento acontece do dia 31 a 1 de novembro e os ingressos custam R$ 50. E ainda em Goiabeiras, dos dias 6 a 8 de novembro, será realizado o Encontro Internacional em Gênero, para debater as políticas de gênero dentro das universidades. Para mais informações sobre a inscrição e a programação, acesse o site do LegPV. E agora sobre música, o Clube Big Beatles encerra no mês de novembro a temporada 2018 de espetáculos no Teatro da UFES. No dia 22, o grupo fará o último show que contará com a participação especial de Ivan Lins, a partir das 21 horas. É isso, a Agenda UFES fica por aqui. Até mais! E agora é hora da nossa agenda cultural, que traz os principais eventos da Grande Vitória para o mês de novembro. Olá, sejam muito bem-vindos à Agenda Cultural do Reverso. A partir de agora, você vai ficar sabendo dos eventos que vão agitar a Grande Vitória neste mês de novembro. Já pensou em conhecer a fundo a história do Centro de Artes da UFES? A exposição Sensibilidades Reveladas no Sesc Glória revitaliza a história do local e apresenta ao público uma pequena parcela de produção de alguns dos mais conhecidos artistas capixabas. A exposição acontece até o dia 25 de novembro, de terça a domingo, a partir das 11 horas da manhã. Para quem curte uma sofrência, que tal cantar bem alto e se emocionar com os sucessos de Zezé de Camargo e Luciano? No dia 10 de novembro, a dupla se apresenta na área de eventos do Shopping Vila Velha, a partir das 9 horas da noite. Já no dia 24 de novembro, às 22 horas, o local recebe o grupo Biquíni Cavadão e Nenhum de Nós, para quem gosta de uma nostalgia e quer se divertir com o rock dos anos 80. E para fechar nossa agenda, um aviso. A galera que curte cultura pop oriental já pode começar a se preparar. No dia 17 e 18 de novembro vai rolar a primeira edição do My Anime Vix, a partir das 10 horas da manhã. O evento contará com atrações diversas e terá também uma área K-pop, além de espaço para gamers. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima. Definido o novo governador do estado, o repórter Nicolas Rodrigues conversa com o cientista político Francisco Albernaz, que faz uma análise de quais são os principais desafios que Renato Casagrande irá enfrentar. Estamos na UFES com o cientista político Francisco Albernaz, que conversará com a gente sobre os novos desafios que Renato Casagrande, eleito no primeiro turno governador do estado, terá que lidar em seu novo mandato. O primeiro problema do governo Casagrande é resolver a questão fiscal, para ter mais recursos para investir em segurança e saúde, que são áreas centrais no Espírito Santo agora. O outro ponto importante é ele, assim, ter que se posicionar positivamente com relação à reforma da Previdência, que permitirá que ele tenha mais recursos para tal. Certo. E dentre os problemas que temos em questão de saúde, educação e segurança, quais dessas três áreas são mais importantes que o governo deve priorizar? Olha, eu acho que as questões de segurança e questões de saúde são as questões que mais afligem o capixaba, tanto que nas pesquisas de opinião pública elas aparecem com mais força. É preciso que ele melhore a gestão dessas duas áreas e consiga também se posicionar para o Espírito Santo, ter uma capacidade maior de receber recursos, para o crescimento aumente e a receita aumente e haja recursos para efetivamente implementar as políticas públicas. E como deverá ser a relação do governo com a Assembleia Legislativa do Estado? Esse é um ponto complexo, porque até então os comportamentos
dos deputados nos antigos mandatos não tinham atitude de independência e proativos. Eu acredito agora que, como eles perceberam, os deputados, para poder se reeleger, tem que ter atitudes mais proativas, tem que ter uma relação mais de independência com o governo. Isso implicará, eventualmente, uma capacidade maior do governador de convencer, de criar consenso entre os deputados, para que ele consiga implementar suas políticas. Obrigado, professor. É isso, a gente volta agora com o estúdio. Ana, Cecília. E a nossa equipe de reportagem andou pelo campus da UFES em Goiabeiras para saber dos estudantes o que eles esperam dos novos políticos para a educação capixaba. Olha, vendo o plano de governo deles, vendo tudo que eles têm falado durante todo esse período de eleição, eu vejo que não há muito uma preocupação com a educação. Eu vejo que eles não estão se preocupando com o rumo que as coisas estão tomando. Então, a minha expectativa é a pior possível, assim, que eles vão abandonar mesmo o ensino público, piorar a universidade mais ainda, o que está acontecendo já, a universidade está sucateada. Então, a expectativa é de que as coisas piorem, mas a esperança é que eles olhem para a gente de uma forma melhor, que eles não têm olhado todos esses anos. Bom, acho que agora a gente vive num momento de muita incerteza. E assim, eu tento sempre pensar positivo, mas eu confesso que eu não tenho uma perspectiva tão boa para o futuro. Mas eu acho que tudo vai depender de como nosso país vai se desenvolver a partir de agora, depois dessas eleições. E como as pessoas também vão buscar cobrar mais, né, principalmente dos políticos que foram eleitos. Espero que eles valorizem a educação, né? Já que foi muito conturbado essas eleições. Eu fico um pouco preocupada com o ensino, já que a maioria dos candidatos não tem uma proposta definitiva para a educação que possa trazer mudanças sérias para o nosso panorama. Está terminando mais uma edição do Reverso. A vocês que nos acompanham, muito obrigada pela audiência. Até a próxima.